Sinta o calor, ouça o ritmo. Gente, hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um dos destinos mais vibrantes, energéticos e simplesmente arrebatadores do planeta. Sabe aquele lugar onde a natureza super exuberante literalmente abraça o asfalto? Pois é, esqueçam aqueles guias turísticos engessados, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma imersão profunda de verdade na alma carioca, explorando a cultura e aquelas praias que ficam na memória para sempre. Todo mundo pronto para sentir esse charme inconfundível do Rio de Janeiro? Então, partiu! Olha, existe uma frase que resume com perfeição essa paixão toda. Ela diz assim: a cidade do Rio de Janeiro é a cara do Brasil. Concentra em si tudo que uma cidade do mais alto padrão pode oferecer. E, gente, é a mais pura verdade. A gente não está falando de um destino comum, daquele lugar que você só passa e tira uma foto. Estamos falando da própria essência da cultura brasileira. É uma imersão completa em áreas super arborizadas, uma vida noturna agitadíssima, gastronomia de ponta e, claro, um povo que respira alegria. É sem dúvida um destino que exige ser vivido com todos os sentidos. E o nosso roteiro de hoje está incrível. Vamos passar por 1. A magia do Rio. 2. Cartões postais inesquecíveis. 3. Praias deslumbrantes. 4. Cultura e vida noturna. 5. Tesouros além da capital. E 6. O momento perfeito. A ideia é capturar cada detalhe dessa jornada, desde a história, as vistas lá do alto, o litoral, até a boemia, os arredores e qual é a época ideal para fazer as malas. Começando pelo número 1, a magia do Rio, onde a história encontra a metrópole. Gente, o que torna o Rio tão fascinante é que ele não nasceu ontem, né? A cidade tem raízes super profundas. Pensa bem, ter sido a sede da colônia, abrigado a corte portuguesa e depois se tornado a capital do Brasil. Tudo isso foi fundamental para o desenvolvimento da cidade. E a gente vê esse peso histórico transparecendo na arquitetura clássica, que hoje divide espaço com prédios super modernos e morros verdejantes. É um contraste urbano que, vou te contar, não se encontra em nenhum outro lugar do mundo. E por falar em metrópole, segurem esse número: 6,7 milhões. Essa é a impressionante população do Rio de Janeiro, simplesmente a segunda maior metrópole do país. Imagina só a pulsação, a energia criativa e o caldeirão cultural que surgem quando quase 7 milhões de pessoas compartilham uma geografia tão espreguida ali entre o mar e a montanha. É exatamente essa densidade humana que dá ao Rio aquele sotaque inconfundível e um ritmo de vida frenético e apaixonante. E essa geografia dramática leva a gente para o nosso tópico 2, cartões postais inesquecíveis, maravilhas nas alturas. Porque assim, não tem como falar do Rio sem admirar o céu e olhar lá para cima, não é mesmo? O horizonte carioca é instantaneamente reconhecido em qualquer canto do planeta. Os destaques absolutos simplesmente clamam por atenção. Primeiro, a gente tem o Cristo Redentor, abraçando a cidade lá do alto do Morro do Corcovado. Não é à toa que é uma das novas 7 maravilhas do mundo, com toda a justiça. Uma dica de ouro aqui: vão pela manhã para admirar aquela vista panorâmica deslumbrante antes que as nuvens ou as multidões cheguem. E depois, claro, o lendário bondinho do Pão de Açúcar. Gente, fechem os olhos e imaginem a sensação de flutuar num bondinho de vidro, subindo a montanha com aquela brisa batendo, bem no momento em que o sol começa a se pôr e o céu se pinta todo de laranja e rosa sobre a Baía de Guanabara. É de arrepiar. Mas depois de ver a cidade lá de cima, a gente precisa descer para o nível do mar, certo? Número 3, praias deslumbrantes, sol e mar. Porque as praias cariocas são, sem a menor sombra de dúvida, um dos maiores atrativos e o coração pulsante do estilo de vida por lá. O que é simplesmente brilhante sobre a costa carioca é a diversidade de perfis. Tem literalmente uma praia para cada vibe. Quer experiência clássica? Copacabana está te esperando com aquele calçadão icônico de pedras portuguesas. Quer charme, aplausos ao pôr do sol e um ar um pouco mais sofisticado? Ipanema é o destino certo. Agora, se a busca for por esportes e ondas perfeitas para o surf, a extensa faixa de areia da Barra da Tijuca é o canal. Mas, e se a ideia for fugir da multidão? A Zona Oeste esconde segredos paradisíacos, como a prainha, que oferece um isolamento incrível, super cercada por uma mata atlântica preservada. E para equilibrar todo esse sol e praia, um refúgio fresquinho é essencial, né? 22 mil! Essa é a impressionante quantidade de espécies de plantas catalogadas dentro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Criado lá em 1808, esse espaço é um oásis de tranquilidade absoluto no meio da agitação da Zona Sul. É um mergulho total na biodiversidade tropical, com exemplares raríssimos e um paisagismo histórico que te transporta no tempo. Um respiro verde simplesmente maravilhoso. E quando o sol se põe, a cidade se transforma. 4.
cultura e vida noturna, arte, sustentabilidade e boemia. É aqui que o passado e o futuro se encontram de um jeito espetacular. Lá na região portuária revitalizada, na Praça Mauá, ergue-se o majestoso Museu do Amanhã, que é um verdadeiro espetáculo de design futurista, projetado pelo Santiago Calatrava. O museu foca em ciências, mas o mais impactante está lá dentro. Exposições imersivas, cheias de tecnologia, que provocam a gente a pensar no futuro do planeta, nas mudanças climáticas e em como criar um mundo mais sustentável. É um passeio super interativo e absolutamente fascinante. E depois de refletir sobre o amanhã, é hora de celebrar o hoje. A noite carioca é vibrante demais. Para quem ama boemia, o bairro da Lapa é o destino definitivo, com os arcos icônicas e bares transbordando samba raiz. Mas o Rio também abraça paladares sofisticados, viu? Tem uma alta gastronomia que mistura sabores do mundo todo com aquele tempero brasileiro inconfundível. Além disso, é um polo cultural gigantesco, com espetáculos teatrais e shows de altíssimo nível. A cidade definitivamente não dorme. Mas olha, o estado do Rio esconde maravilhas incríveis fora dos limites urbanos. 5. Tesouros além da capital, escapes inesquecíveis. Lugares mágicos que estão a apenas uma curta viagem de distância. Se a busca por um clima de montanha e uma imersão na história, Petrópolis, a famosa cidade imperial, está logo ali na serra. Agora prefere um mar nível Caribe. Arraial do Cabo vai te deslumbrar com águas absolutamente cristalinas e areia branquinha. E para a galera mais aventureira que quer contato total com a natureza, zero carros e muita paz, as trilhas preservadas e o clima paradisíaco da Ilha Grande são paradas obrigatórias. Vale demais dar aquela esticadinha na viagem para explorar esses arredores. Com tanta coisa maravilhosa, a pergunta que fica martelando é: 6. O momento perfeito. Quando viajar? A boa notícia, o Rio é um destino incrível o ano inteiro. Mas a atmosfera muda completamente dependendo da estação. Funciona mais ou menos assim. De um lado, o verão, de dezembro a março. É a alta temporada pura. O calor pode passar dos 40 graus e é quando a cidade ferve de verdade. Praias lotadas, festivais gigantescos como o Réveillon e o Carnaval rolando soltos com multidões vibrantes tomando conta das ruas. É a pedida certíssima para quem quer energia máxima e muita badalação. Do outro lado, de maio a setembro, o inverno traz um clima muito mais ameno, ficando ali em torno dos 24 graus. As praias ficam mais tranquilas, o ritmo da cidade dá aquela desacelerada gostosa, tornando tudo perfeito para caminhadas de um turismo bem mais relaxante. A escolha é toda baseada no tipo de experiência que se quer ter. Juntando tudo isso, imagina comigo o roteiro de um dia perfeito. Acordar cedinho para garantir aquela vista panorâmica matinal inesquecível lá no alto do Corcovado. À tarde, descer para a Zona Sul, dar aquela relaxada nas areias de Ipanema, bebendo uma água de coco bem gelada enquanto aplaude o pôr do sol. E para fechar com chave de ouro, uma noite vivenciando toda a cultura boêmia da Lapa, mergulhando na música e na alegria. Fala sério, não dá uma vontade absurda de arrumar as malas agora mesmo? A vontade de explorar cada cantinho maravilhoso dessa cidade e das belezas vizinhas já deve estar batendo forte no peito, né? O Rio de Janeiro é realmente um espetáculo que todo mundo merece viver de perto. E para ir para algum desses destinos e muitos outros, conte com a CGM Milhas de Viagens. Transformamos sua viagem dos sonhos em realidade. Façam as malas e até a próxima!